Fala, povo bonito e abençoado do Senhor Jesus! Tudo bem com vocês? Que alegria estar aqui mais um dia. Hoje estamos no nosso dia de número 13 do nosso 100 dias que podem mudar a sua vida. E é com muita alegria que eu venho falar com você da leitura do dia de hoje. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilhe com o máximo de pessoas possíveis, para que a palavra do Senhor possa alcançar muitos lugares. É uma alegria poder estar aqui falando desse momento tão precioso. São 100 dias que eu creio que transformará as nossas vidas, a sua vida, a minha vida, e nós vamos viver o sobrenatural de Deus em nome de Jesus. Hoje, no dia de número 13, a nossa leitura foi de Lucas, capítulo 24, Gênesis, capítulo 46 ao 50, Salmos, capítulo 37 ao 39. Hoje nós chegamos a um momento muito marcante, não só da palavra de Deus, mas também da história. Um dos momentos mais marcantes, onde nós encontramos a ressurreição de Jesus. Depois, em Gênesis, nós vimos o reencontro do pai com o filho perdido. Depois, em Salmos, nós vemos o descanso da promessa que Deus fez. Tudo isso nos une em um só propósito e um só lugar, que Deus sempre cumpre o que ele começa. Deus sempre vai fazer aquilo que ele prometeu. Não importa se vai ser com você ou em outra pessoa, mas a promessa dele vai se cumprir. O que nós precisamos é somente estar no lugar certo, fazendo o que é certo e buscando cumprir o chamamento de Deus em nossas vidas. Vamos então para a leitura de Lucas, capítulo 24. A história de Lucas, a escrita de Lucas 24, já começa com a ressurreição de Jesus. E a ressurreição de Jesus muda toda a história. Em Lucas 24, nós vemos o túmulo vazio. Em Lucas 24:5, nós tem a seguinte escritura assim: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Essa é o primeiro momento que as mulheres viram Jesus. Foi encontrado e Jesus fala isso para elas. O anjo fala, né? Por que buscais entre os mortos ao que vive? E essa pergunta ecoa em nossas mentes até hoje. Muitas vezes nós estamos buscando vida aonde só há morte. Nós estamos buscando esperança aonde não tem fundamento. Nós temos que aprender, meu irmão e minha irmã, a parar de olhar para aquilo que já morreu, aquilo que já não pertence mais a você. O túmulo já está vazio. Olhe para Jesus, olhe para a cruz, olhe para o nosso Salvador. Depois nós vemos também ali em Lucas os discípulos no caminho de Emaús. Jesus caminha com eles, Jesus conversa com eles, Jesus ensina eles, Jesus fala com eles, mas eles não percebem a presença do Mestre. Em Lucas 24:32, tem a seguinte passagem: Porventura, não ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava? Às vezes, meu irmão e minha irmã, Jesus está no caminho conosco, mas nós ainda não percebemos isso. Ainda estamos tentando do nosso jeitão, da nossa maneira, com a nossa força. E esquecemos de confiar, esquecemos de entregar, esquecemos de deixar no controle e na mão dele as nossas vidas. Não olhe para quem já morreu, não olhe o que já aconteceu, não olhe o que já morreu no seu coração. Mas olhe para o Mestre, olhe para o Salvador, olhe para Jesus, olhe para a sua história de vida. Jesus pode transformar toda a nossa história. Jesus pode transformar o nosso coração. Nós apenas temos que crer e entregar a nossa vida a Ele. A ressurreição não foi apenas um milagre, meu irmão e minha irmã. A ressurreição é uma confirmação da promessa de Deus sendo cumprida. É a promessa do Senhor acontecendo na vida real.
É a promessa de Cristo acontecendo e nós olhando, Jesus venceu. O Mestre venceu. É isso que nós olhamos quando nós encontramos a ressurreição de Cristo Jesus. Em Lucas 24, nós encontramos isso. Ressurreição, o caminho de Emaús, Jesus falando aos discípulos, os discípulos duvidando se era Jesus. Meu irmão, nós não podemos duvidar daquele que vive e reina. Às vezes ele já está com você, só você que não está percebendo. Entregue a sua vida a ele. Entregue o seu coração a ele. E permita que ele transforme você em nome de Jesus. Em Gênesis 46 ao 50, nós vemos aqui o término de um processo. Uma promessa se cumprindo e o término de um processo. Em Gênesis 46 ao 50, nós vemos Jacó descendo ao Egito e se encontrando com José. Jacó descendo e se encontrando com seu filho, ao qual ele amava. A promessa continuava viva e Jacó encontrou seu filho. Em Gênesis 50, nós temos uma das declarações mais profundas que a palavra de Deus nos mostra. Jacó morre, os irmãos de José pensam que agora José vai matar eles, e José faz uma declaração aos seus irmãos. Em Gênesis 50, 20. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Meu irmão e minha irmã, essa frase só entende quem tem maturidade espiritual. E só vive ela quem entende o processo que está passando. Existem coisas más que vão vir para o bem. Existem coisas que aconteceu na sua vida para que você fosse transformado. A história de José nunca foi sorte. Nunca foi um acaso. Mas sempre foi Deus conduzindo ela da melhor maneira possível. O mal não venceu. A traição não venceu. Mas o plano de Deus prevaleceu. Quando Deus está no negócio, todos os caminhos vão colaborar para que dê certo. O que nós precisamos é confiar. Amar o que vem para bem. Se você leu a história de José nesses dias, você percebeu o quanto esse homem sofreu, mas o quanto ele confiou em Cristo, enquanto ele confiou em Deus. E Deus transformou tudo em bem. Ele não desistiu. Talvez você está pensando em desistir na primeira coisa ruim que acontece com você. Mas eu quero pedir para você, não desista. Continue. Persevere. Mantenha o propósito. Mantenha o processo. E você vai viver o propósito de Deus na sua vida. José, ele morreu no Egito, mas ele deixou uma instrução àqueles que ainda estavam vivos. Ele sabia que Deus cumpriria a promessa que tiraria o povo ali do Egito. E isso é maravilhoso, porque nós encontramos aqui um homem que tem fé, não somente no presente, mas o homem que tem fé em Deus, até mesmo no futuro. Um homem que não olha só o presente, mas um homem que olha para o futuro. Mesmo ele morrendo, ele pede para as pessoas que ali estavam: quando vocês saírem daqui, leve o meu corpo. E nós vamos ver essa promessa se cumprindo lá na frente, na nossa leitura. A fé, meu irmão, não é só para hoje, mas é para o futuro. É para o além, é para o depois. Não adianta você ter fé só agora. A fé que vai conduzir a tua família, que vai conduzir a tua casa, que vai conduzir os teus. Apenas confie no processo, naquilo que Deus está fazendo na sua vida. No Salmo de número 37 ao 39, nós vemos aqui a confiança no tempo certo.
Salmos 37, nós encontramos, começa, né, com um conselho ali poderoso. Em 37, sim, um conselho para mim e para você, e para todo ser humano. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Aqui nessa pequena frase nós encontramos 3 verbos: entrega, confia e espera. São 3 verbos que exigem o quê? Maturidade em nossas vidas. É entregar a nossa vida a Ele, é confiar que Ele vai fazer e é esperar que tudo vai dar certo. Meu irmão, será que você consegue entregar verdadeiramente, confiar verdadeiramente e esperar verdadeiramente no Senhor? Ou você tem feito do teu jeito, da tua maneira, da tua forma e tem sofrido com isso? No Salmos 38, nos mostra o arrependimento. O Salmos 39 fala da brevidade da vida. E aqui existe mais um conselho para mim e para você. A ideia central ali de Salmos 39, 4, ensina-nos a contar os nossos dias. A vida, meu irmão e minha irmã, é muito breve, é muito curta. Biblicamente, a promessa que Deus deu são 120 anos. Quando você vê 120 anos, não são nada comparado à eternidade, comparado ao que nós vamos viver. 120 anos passa assim, estou falando a promessa de Deus. A mortalidade, né, a mortandade beira em torno dos 80, é menos ainda. Uns não chegam nem aos 50. Meu irmão, a nossa vida é como um sopro. A nossa vida é muito breve. Para nós perdemos tempo fazendo o que não deve ser feito. Aprenda a confiar no Senhor. Confia nele, entrega a sua vida a ele, confia que o mais ele fará. Vale a pena confiar, pensando na eternidade, o que nós vamos viver após a nossa morte. O lugar que nós vamos viver com Cristo. E só vai alcançar esse lugar aquele que entrega, aquele que espera, e aquele que entrega, aquele que confia e aquele que espera. Somente assim nós encontraremos o Senhor. Então, nesse dia de número 13, nós aprendemos algumas coisas aqui. A ressurreição prova que a promessa vence. A ressurreição de Jesus nos mostrou que a promessa venceu. O processo termina em propósito. Não desista do processo. O mal não anula o plano de Deus. E confiar exige entrega e paciência. Confiar não é do seu jeito, mas é entregar e ter paciência que o mais ele fará em nossas vidas. Será que você tem buscado entre os mortos a resposta? Ou será que você tem buscado em Cristo que já ressuscitou? Será que você tem enxergado o bem que Deus está formando no processo? Ou você só tem olhado o mal que tem acontecido na sua vida? Será que nós temos entregado o caminho? Ou estamos tentando controlar tudo com a nossa mão e com a nossa vida? Eu não sei. Lucas nos mostra a vitória, a ressurreição. Gênesis nos mostra fidelidade em aquilo que o homem fez. E Salmos nos mostra a confiança. Deus, ele termina o que começa, ele não para. Deus, ele vai terminar o que ele começou na sua vida. A não ser que você não queira, Deus vai levantar outro para fazer no seu lugar. Talvez você esteja no meio do caminho, talvez você já esteja no processo. Não desista, continue, persevere. A ressurreição de Cristo nos mostra uma coisa muito maravilhosa, que o final não é a morte, mas o final é vida. Nós teremos vida e vida em abundância. O que parecia ter sido perdido, meu irmão, foi restaurado. O que parecia não existir mais, o Senhor transformou o mal em bem. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. Deus não perde o controle da história. É Deus que vai fazer, que já escreveu a história por completo. É Deus que vai nos mostrar e vai nos revelar no fim das nossas vidas. Ou quando Ele voltar, quem é o verdadeiro e glorioso Senhor das nossas vidas. Confia em Deus.
Confia no processo. Permita que Deus faça na sua vida, assim como Ele fez na vida de José, na vida de Jesus, assim como Ele fez também na vida de Davi, e assim como Ele está fazendo em nossas vidas. Eu quero orar por você. Pai, abençoe essa pessoa que está ouvindo, assistindo esse vídeo. Pai amado, que ela possa aprender a confiar no Senhor. Que ela possa primeiro entregar a vida dela a Ti. Que ela possa confiar a Ti. E que ela possa esperar no Senhor, que o mais o Senhor vai fazer. Pai, eu entrego essa vida nas Tuas mãos. Toque nela, Pai amado, levando essa pessoa a Te servir e a Te buscar cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, curte, comenta e compartilha. E se você chegou até no final, comente aí ressurreição, para mim saber que você está até aqui comigo. Meu irmão, minha irmã, não desista. Estamos no nosso dia 13 de 100 dias que podem transformar a sua vida. Que podem não, que vão transformar a sua vida. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até mais.